Depois dos acontecimentos do primeiro filme, que foi o Dalton dormindo por 3 meses e acordando cansado, o Darth Maul querendo possuir o Dalton e vir pro nosso mundo, assim como as outras entidades também, a Elise sendo chamada para nos socorrer, mandando a projeção do Josh lá pro Further pra conseguir recuperar o filho dele, e aí deu tudo certo, o bem venceu, mas na verdade não era o Josh, e ele acaba assassinando nossa querida Elise. Pois é. Fora as cenas que dão um pouquinho de cagaço. E nesse segundo filme aqui, eu me caguei mais ainda. E esse filme foi lançado em 2013, o mesmo ano que foi lançado Invocação do Mal 1. Então provavelmente gravaram esses dois filmes ao mesmo tempo. E eles perderam a oportunidade de juntar as duas histórias e fazer um filme chamado Invocação Natural. Porque as doideiras que acontecem nesse segundo filme... Se você tá chegando por esse vídeo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Yuri Albuquerque. Eu falo sobre filmes, séries, curiosidades, notícias, eu tento falar sobre assuntos diversos, mas meu foco principal é terror. A meta é assistir os 5 filmes antes de sair o sexto. E eu já gravei seu primeiro filme, vou deixar aí na descrição, aí você vai lá, assiste, depois volta pra esse vídeo aqui, beleza? Então, vambora pro filme. Sobrenatural, capítulo 2. O filme já começa mostrando um flashback pra gente daquela história que foi explicada pra gente lá no primeiro filme. Né, que o Josh, ele, quando era criança, tinha uma entidade na cola dele. Toda vez que ele tirava foto, essa entidade aparecia, que era a Noiva de Preto. E aí a Elise foi chamada lá pra ajudar, fez ele esquecer, toda essa parada. Pois é, a gente vai ver isso daqui, né? Porque no primeiro filme foi explicado e aqui a gente vai ver. Então a gente vai ver a Elise nova, vai ver a Lorraine nova, vai ver um personagem novo aqui que é o Cal, que é amigo da Elise, que foi ele que chamou ela pra ajudar. E aí, bora que bora, né? E uma coisa super positiva que eles corrigiram nesse filme aqui, que eu tinha reclamado no primeiro, são a questão das cores. Que enquanto no primeiro as cenas de, né, que as cenas de dia era tudo cinza e de noite era pior ainda porque não dava pra enxergar nada, aqui eles mudaram, colocaram cores, dá pra enxergar, então um ponto super positivo. E a Elise vai fazer algumas perguntas pro Josh, né, vai perguntando se ele gosta de morar ali, né, aquelas perguntas básicas do dia a dia, e ele fala que ele não gosta dos sonhos dele, e a Elise fala, ó, vamos fazer uma parada aqui, vai fazer tipo um ritual, né, pra fazer meio que ele ficar sonâmbulo ali, pra dizer pra ela o que que ele tá vendo, né? E aí ele fala que tem uma entidade lá, que essa entidade diz ser uma amiga. Entidade amiga? Ô, meu filho, não existe amizade, diálogo com esse tipo de entidade não, cara. Tá maluco? E como a Elise quer saber onde essa entidade tá, ela fala assim, ó, Josh, vamos jogar um joguinho. Nós vamos fazer uma brincadeira, Josh. Chama-se quente e frio. E esse povo que mexe com esse tipo de coisa, cara, tem que ter muito peito, cara. Tem que ter muito peito. Eu vou falar a verdade. Se me chamam pra esse tipo de coisa, fala, ó, Yuri, 1 milhão na tua conta. Eu falo, cara, tô bem assim. Prefiro jogar na Mega Sena. Porque não tem condição, cara. Não tem condição. Eu não mexeria com isso nunca na minha vida. E aí ela vai pro quarto do Josh. O guarda-roupa abre sozinho. Ela vai se aproximando. Quanto mais ela se aproxima do guarda-roupa, mais quente vai ficando. E ela toma um arranhão no braço. Né? E aí é aquele desespero, né? Ela corre lá pra baixo, fala, ó, minha filha, lascou. E aí vem uma cena super interessante. O Josh, que tava sentado na cadeira, dormindo, né, sonâmbulo, ele levanta, dá uma leve olhada pra trás e fala, eu vou te mostrar. Eu te mostro. E sai andando, com os olhos fechados, e aponta pra uma porta, e essa porta abre sozinha. E aí corta pro presente. A Renée tá sendo interrogada por um detetive, até porque uma pessoa foi assassinada dentro da casa dela, e o principal suspeito é o Josh. E aí ela tenta explicar pra ele os acontecimentos do primeiro filme, é claro que ele não acredita, né? E ele fala, ó, essas marcas aqui, a gente consegue identificar se essas marcas, né, a digital, o sangue, se é do Josh. Aí se for, minha filha, já era pro teu marido. E aí a família feliz se muda pra casa da Lorraine, né, a mãe do Josh, e o Josh vai colocar as crianças pra dormir, né? E o Josh já mostra que ele tá meio estranho, o Dalton percebe, né? Tem alguma coisa errada. E aí vem um susto tão bobo, cara, que eu me senti tão sem graça. Eu acho isso uma bobeira. Chega. E aí a Renée, ela tá na cozinha, e aqui eu já fiquei com raiva já, cara. Aqui já me deu uma raiva, que tem... A câmera faz um ângulo até que interessante pra mostrar lá no fundo, né? E tá tocando um piano, cara. Tocando um piano. E ela vai lá, sozinha, vê quem tá tocando esse piano. Poderia ser alguém? Poderia, não tem problema ir sozinha. Mas quando ela vai e vê que não tem ninguém tocando piano, ela não grita. Ela já não liga pra polícia, não liga pro Scooby-Doo, pro Jim e o Sam Winchester, não
não liga, cara. E aí ela sobe pra ver a Kali tá dormindo, né? Depois o piano toca de novo, ela desce, esbarra no brinquedinho da Kali, né? A Kali começa a chorar pela babá eletrônica, ela vai ver o que que é, e a Kali tá no chão. Caiu do berço, cara. Ou alguém tirou ela do berço. E aí a Renée vai falar com o Josh, né? O Josh tenta desviar o assunto ali, né? E a Renée fala que tem alguma coisa errada, que alguém matou a Elise. E ela já tá meio desconfiada do Josh. E o Josh ainda assim pergunta: ah, você acha que foi eu que matei? E ela fala que não, né? E o Josh fala que essas coisas não vão mais incomodar eles, né? E já tá incomodando, cara, já tá incomodando. E aí corta pro Specs e o Tucker, que são os ajudantes da Elise lá do primeiro filme. Eles vão até a casa dela, ver algumas coisas, e eles vão lá até o porão. E que porão macabro, cara. E aí o Tucker, ele esbarra ele entra numa salinha, ele esbarra ali no escuro, e eles acham uma fita com o nome do Josh, que é a fita lá, foi quando a Elise foi, né, quando conheceu o Josh lá no começo do filme. E aí mostra que o Josh tava falando com alguém, naquele momento que eu falei que ele olha pra trás e fala, eu te mostro. Pois é, mostra na fita, só que a gente não consegue ver direito essa coisa com que ele tá falando. Corta pro nosso querido Dalton, dormindo, a avó dele, a Lorraine, tá falando com ele, e ele fala que tem algo atrás dela. Vovó, Uhum. tem alguém atrás de você. E aqui, ela vira devagar, ela vira... Irmão, a partir do momento que eu estou falando com o meu neto ou qualquer outra pessoa, e ele fala de olhos fechados, que tem alguém atrás de mim, eu já viro com um murro, saio correndo, faço as malas, pego um avião e vou embora, cara. Simples assim. Mas ela vira lentamente, vai andando pela casa, pelo menos ela acende as luzes, tá? Isso aí tá de parabéns. E aí ela vai andando pela casa, né? Vai acendendo as luzes, vai verificando, passa uma mulher de branco. O carrinho da Kali começa a fazer barulho e mais uma vez não chama ninguém, né? O carrinho liga sozinho e não chama ninguém. Por tudo que passou lá no primeiro filme, beleza, né? E aí ela vai pro banheiro, tá tomando um remédio ali e aparece a mulher no espelho, cara. E aí ela continua em silêncio, beleza. E aí a porta bate, quando ela abre é o Josh. E ele fala, você não viu nada, fica tranquila, não aconteceu nada, não tem ninguém na casa, fica de boa. E aí no dia seguinte, cena de manhã colorida, né, cara, coisa linda. A Renée vai falar com o Dalton, né, e o Dalton fala que teve um pesadelo, vai explicar pra ela sobre esse pesadelo, que é naquele momento que ele falou pra avó dele, né, que tinha alguém atrás dela. E nesse momento, lembra o lance que eu falei do soco? Não ia dar certo, porque a entidade, né, o espírito tá lá no canto da parede, então assim, ia bater no vento. E ele fala que ouviu vozes no corredor e quando ele foi ver, era o Josh falando sozinho. Você não pode ficar aqui, você tem que ir embora, por favor. Você tem que ir. E aí ele pergunta, tem alguma coisa errada com o papai? Será que tem, cara? E aí corta pra Lorraine lá com o Specs e o Tucker, tá? Que eles chamaram ela pra casa da Elise pra mostrar o que tem na fita, até porque é sobre o filho dela, né? Ela tava no momento e tal. E aí mostra o que tava lá no canto. Lá no canto estava o Josh. O Josh adulto. O quê? Lorraine, esse é o Josh? E aí começou as loucuras, né? Começou as loucuras. E você já fica, epa, epa, epa. E aí corta pra Renée de novo, sozinha na casa. E, cara, depois de tudo que aconteceu, eu não ia ficar sozinho, cara, por nada nesse mundo. E aí o carrinho da Kali faz barulho sozinho de novo. E ela vai procurando algo pela casa. Aparece a mulher de branco. Tenta abrir a porta do quarto, não consegue, né? Ouve alguém falando e batendo na filhinha dela. E aí ela entra no quarto, não tem nada, tá vazio, né? Cadê a Kali? Sumiu. Ela desce correndo pela casa pra procurar e aí a entidade aparece. E ela dá uma senhora lapada, um senhor tapa na cara da Renée, que eu lembrei dos tapas que eu levava quando era criança da minha mãe. E esse começo pro meio do filme, ele é bem frenético, né? Você quase não respira. E esse lance com a filhinha dela, da entidade lá, perturbar a criança, né?
eles podiam ter feito diferente nesse segundo filme aqui, porque isso a gente já viu no primeiro filme, eles meio que repetiram, sabe? E aí corta pra Lorraine, né, e o Specs e o Tucker lá, e chamaram o Cal. Lembra do amigo da Elise que eu falei lá do início do filme? Que foi ele que chamou ela lá pra casa do Josh quando ele era criança? O cara lá na dele, quietinho, mas beleza, vamos lá tentar fazer contato com a Elise. Ele tem uns dadinhos lá, vai fazendo umas perguntas e a Elise vai respondendo. E aí ele pergunta, quem matou você? E ela fala, foi ela, né? Pergunta onde é que essa entidade tá, e ela fala que tá escondida, né? E manda um endereço aí pra eles olharem, que é um hospital. E a Lorraine fala que conhece esse hospital porque ela trabalhou lá. Eu sei porque eu trabalhei lá. E aí eles vão lá, sozinhos, os quatro. Cara, o lugar todo abandonado, todo destruído, mexeu com o negócio de manicômio, hospital, cara, é pra arrepiar todo. E aí chegam na UTI, na sala da UTI, e tem um flashback pra gente, da Lorraine trabalhando nesse hospital, né, levou o Josh pra sala da UTI, e que tinha um paciente lá, que tentou se castrar, que era por isso que ele tava internado lá, e ela leva o filho dela, ó, chega aí pra ver um negócio. Cara, que é isso, velho? E aí o Coroa tenta atacar o Josh, né, aquele desespero e tal. E aí, uns dias depois, ou no dia seguinte, sei lá, a Lorraine, ela vai entrar no elevador e esse velho que tava deitado, que atacou o Josh, entra logo em seguida, né? E aí ela estranha, pergunta o que você tá fazendo aqui, né? Não era pra você estar descansando, de repouso. Pede desculpa pelo Josh ter sido enxerido, sendo que ela que colocou ele lá dentro. E aí o cara não, né, o Coroa não fala nada, só sai andando. E aí ela vai tirar satisfação com a recepcionista. Ele devia estar na cama sendo monitorado. Lorraine, esse paciente morreu ontem de manhã. O quê? E aí corta pro Josh. No espelho, ele tá ficando enrugado, o dente tá caindo. E ele tá conversando com uma entidade lá dentro. E ele tá ali chorando, falando que quer viver. E é a entidade, né, que é a mulher de branco, ela fala, ó, você tem que matar todos eles aí, se você quiser viver. E ele não quer, E ele chama ela de mãe. Eu não posso, mãe. E aí eles acham a pasta do paciente. E aí tá lá o endereço da casa dele, onde ele morava, né? Parker Crane, é ele. O endereço. E eles têm que ir lá. Nisso a Renée acorda, né? E aí sai correndo ali pra ver a filha dela, né? Porque até então ela tinha sumido, né? E aí ela fala que as coisas estão acontecendo tudo de novo. Ela fala pro Josh, fala que eles têm que ir embora dessa casa. E ele lembra ela que o problema não é a casa, né? O problema é eles. Ou ele, nesse caso. Eles querem o que você tem, vida. Mas eles não têm poder sobre você. E aí, no meio dessa discussão, o piano toca novamente, né? Eles descem e a Renée, ela chega no piano, começa a tocar a música, né? O Josh estranha e ela fala que é essa música que alguém tá tocando. E ela pergunta pro Josh se ele não conhece essa música, ele fala que não. É a minha música. A música que eu fiz pra você. Isso aí, vai se entregando mesmo. E aí, voltando pro quarteto, eles foram lá na casa, né, que tava lá no endereço do Parker Crane. E aí eles vão até o quarto, né, que aparentemente é o quarto dele. E lá tem uma casinha de boneca, o que eles estranham muito, né? E aí as coisas começam a se mexer. Aparece uma criança de costa atrás deles, com essa roupa. Essas trancinhas te lembram alguém, né? Com certeza. Qualquer semelhança é mera coincidência. E aí a criança fala, ó, melhor vocês irem embora, senão eu vou ter que matar vocês. E aí eles saem correndo, né? Perfeito, cara. É assim que tem que ser. E aí vem uma das cenas... Cara, essa cena aqui, o Dalton tá dormindo, o moleque também não tem paz, né? E aí ele começa a ouvir vozes no telefone sem fio, né? Ele acha que é o Foster. Volta pra cama, a gente vai se dar mal. Eu não sou o Foster. E tá vindo lá dentro do guarda-roupa, né? O guarda-roupa abre, o fio se estica, e aí sai uma entidade correndo do guarda-roupa, pedindo ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E quando o Dalton vira o rosto de novo, tá uma galera. E é nesse momento que eu iria pro lado das entidades, porque eu ia infartar, com certeza. E aí as entidades tentam atacar ele se cobre, que é a melhor proteção de todas, depois de Deus. E aí a Renée aparece, né, salva ali o Dalton, corta pro Josh com um taco na mão. É, cara, você vai dar
com um taco num fantasma. Você vai usar um taco num fantasma? Me desculpe, eu deixei a minha arma de prótons no carro. Pega logo meu taco. E aí aparece o nosso verdadeiro Josh, gritando por socorro, porque ele tá lá no Faraday ainda. E aí, voltando pro quarteto de novo, que eles estão lá na casa do Parker Crane, investigando, e eu gosto muito dessa parte de investigação em filme de terror, que é aí que vem as respostas. E aí o Cal, ele vai mexendo nos dadinhos, né, pra ter mais resposta, e cai a palavra morte. E aí o Lustre cai em cima da Lorraine, o Cal consegue salvar ela, né, e aí joga os dados de novo e revela que não é Elise, é a mãe do Parker Crane. Essa palavra significa mãe de Parker Crane. E aí, eles acham uma passagem secreta, e quando eles entram, tá cheio de corpos sentados. E eles mexendo, eles acham um pedaço de jornal falando que o assassino fez a sua 15ª vítima, e aparece ali a noiva de preto no jornal. Sim, Parker Crane é a noiva de preto. Grande revelação, cara. O Crane, ele usava essa roupa pra cometer os assassinatos. Ele era um serial killer e ele matava porque a mãe dele mandava ele fazer isso, né? E lá atrás, quando ele tava atrás do Josh, tava no cangote dele, quando ele era criança, era porque ele queria a infância de volta. E como a Renée tá de saída, a Lorraine aparece, fala que as crianças estão em perigo, né? E a Renée fala, você também tá vendo essas entidades? E ela fala, né, o que a gente já sabia, que o problema não é a casa e sim o Josh. Aproveita que vocês estão indo embora de carro, né? Por que não vai para o aeroporto, cara? Pega um avião e vai embora, deixa ele aí. E o plano do Specs, o Tuck e o Cal é enfrentar ali o Josh, né? E eles começam a discutir sobre a palavra-chave quando o Cal tiver precisão de ajuda. Quesadilha. Repete. Peraí, eu Quesadilha. pensei que a gente tivesse combinado que a senha seria unicórnio. Rapazes, Exatamente. sério? Não é importante. E essas palavras são muito difíceis. Unicórnio ou quesadilha, cara? Por que não bota um help? Por que não coloca algo mais simples? Ou só grita mesmo, pô. E aí o Cal tá conversando com o Josh, né? O Cal pergunta se ele sabe o que aconteceu com a Elise, né? Como é que ela morreu. O Josh nega. E ele, enquanto tá explicando ali pro Cal, o Cal vê um dente no chão, né? Que o Josh, ele tá... Só o pó, praticamente, tá caindo aos pedaços. E aí ele bota o pé em cima do dente pra pegar o dente. Por que ele quer pegar isso? Enfim, o Josh fala que ela só apareceu estrangulada lá. Ele fala, já que você não sabe de nada, eu vou embora. Tá certo. Quer beber alguma coisa? E aí, quando o Josh se levanta, né? O Cal vai ali mexer na seringa, né? Que é o tranquilizante. Ele faz isso de costa. De costa, Cal. E aí, o Josh pergunta, ô, rapaz, você tá mexendo o que aí? Né? Ele fala que não é nada. O Josh fala que a mãe dele falou que ele gosta de brincar com dados, né? Ele fica dando uns sorrisos macabros. Só que o Josh também tá segurando uma coisinha ali atrás, né? E aí o Cal pergunta o que ele tá segurando e o Josh, pô, vê nos teus dados aí, pô. O que Parker Crane está escondendo atrás das costas? Faca. E aí começa a brigalhada, né? O Speck e o Tucker correndo, né? O Cal pega o taco, dá ali no braço do Josh, enquanto ele tá tentando matar ele com a faca. Aí pega a seringa, não consegue colocar o tranquilizante nele, né? E aí começa a estrangular, vai matar do mesmo jeito que matou a Elise. Peck chega lá pra ajudar o Cal, toma uma cotovelada, ele sai andando e dá com a cara na parede. O Tucker chega ali atrás dando choque, aí toma porrada também, cai em cima do Specs. E essa sequência aqui foi pro cacete, cara. Que cena tosca, velho. E depois dessa derrota, o Cal aparece lá no Faraday, né? E é recebido pelo nosso verdadeiro Josh, que tá preso lá. E ele explica que quanto mais ele fica longe do corpo, mais fraco ele vai ficando. O Cal, ele pergunta sobre a Elise. O Josh fala que a Elise não tá lá, né? Pelo menos ele não viu ainda. E ele fala que eles têm que encontrar ela, né? E aí eles estão andando ali pelo Faraday, né? E o Cal, ele fala que tem uma pessoa na frente dele, falando coisas. Ele está com seu bebê. 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 E aí o Cal fala, ó, ele tá apontando pra algum lugar. E quando ele olha, é a casa dele, né, no mundo real. E lá a gente consegue ver pela varanda, rondando a varanda, o Johnny Depp. E aí o Josh fica desesperado. E aí, vocês lembram no primeiro filme, quando a Renée vai falar com o Josh, que teve vozes ali na babá eletrônica que ela ouviu, né, que foi muito estranho e ele não acredita.
e aí eles escutam alguém batendo na porta. Pois é nesse momento que o filme dá uma de Dark, né, a série Dark da Netflix. Porque quem bateu na porta foi o Josh. É por isso que o Josh do passado não viu nada, né? E aí quando rola aquela cena que a Renée vai até o quartinho da filhinha dela e vê a entidade lá, o Johnny Depp, né? E depois o alarme toca e a porta tá aberta, foi porque o Josh abriu. Era ele esse tempo todo. E, cara, achei interessante o roteiro, achei bem interessante. E é bom que já mostra pra gente que é viajado desde o começo, né? Já tá mostrando já. Então, assim, as coisas que veremos nos próximos filmes, eu já não vou me surpreender. Consegue entrar na casa, né? Vai ali brigar com o Johnny Depp. E quem salva ele é ela mesma, nossa querida Elise. É toda aquela emoção, o Josh abraça ela, fala que ela não devia estar naquele lugar. E ela fala, em algum momento todo mundo vai passar por aqui. E eu não quero passar não, sai fora, velho. E aí ela, né, vê o Cal lá também, abraça ele, né. E aí ela fala, ó, tem que dar um jeito nessa entidade aí, cara. Tem que dar um jeito nessa noiva de preto. E aí o Josh fala que não sabe como combater. Lá nas trevas, ela tem um lar. Onde estão todas as memórias da vida dela? Eu não me lembro. Estamos perguntando ao Josh errado. E aí é explicado do porquê que o Josh apareceu, como o Josh apareceu pra ele criança. Então é exatamente por isso, né? O Josh tá perguntando pro Josh, né, onde é que ele pode achar essas lembranças. E aí o Josh criança abre lá a porta pra eles, né? Eles vão entrar na porta vermelha, que é lá onde eles vão encontrar tudo o que eles precisam encontrar. E aí a Renée e a Lorraine voltam pra casa. Tá lá o Josh esperando, elas acham que tá tudo tranquilo, já resolveram o que tinha pra resolver. E aí o Josh começa a atacar elas, né? Elas conseguem correr, vão pro quartinho do piano. E aí elas arrastam o piano pra, né, ficar atrás da porta pra ele não entrar. E ele consegue abrir na umbrada. Sendo que ele tá capenga. E aí a porrada pra cá, porrada pra lá, desmaia a Lorraine, pega um bully e joga na cabeça da Renée. E aí ele tá enforcando ela e chegam os heróis, né, os filhos dela, o Dalton e o Foster, que estavam lá com a cuidadora, né, eles chegam na casa, né, batem ali com o taco na cabeça do Josh. Falei do taco? Tá aí, o taco serviu, pô. Eles conseguem correr, vão lá pro porão, né, se prendem lá. E paralelo a isso, a gente vai acompanhar lá a Elise, o Josh e o Cal depois da porta vermelha. E aí vamos ver as lembranças, né, aparece o Crane criança, né, aparece a mãe dele, que queria ter uma filha, mas teve um menino, né, que o pai dele colocou o nome de Crane. Só que ela não quer saber de Crane. Seu nome é Marilyn. E aí o moleque cresceu com a mente totalmente ferrada pela mãe dele, né, cara? Cresceu, virou um serial killer, matou as pessoas por conta da mãe dele, né, que a mãe dele mandava. Tudo isso por conta da loucura dela. E aí o Dalton fala pra mãe dele que ele tem que dormir pra ir lá pro outro lado pra ajudar o pai dele, né? Vai ser pegada Shark Boy Lava Girl, sabe aquela cena? Domingo, se não vou te dar um pancadão. Sonhe, 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 sonhe. Mas aí ele consegue, ele dorme bem rápido. Enquanto isso, o Josh do mal tá tentando entrar no porão, né? O Specs acorda, salva a Lorraine que tava presa e eles vão lá correndo pro porão. Aí o Josh, ele consegue entrar, sai na briga ali com a Renée. Aí o Specs chega, né? Toma uma coça de novo. Enquanto isso, lá no Further, a Elise, ela tá conversando com o Crane criança, fala, cara, deixa eu entrar, tá? Eu quero te libertar. E o Josh, ele tá numa salinha que tá com todas as vítimas ali do Crane, e aí ele vai tirando o pano um por um. E aí cruza as cenas. Enquanto o nosso Josh tá sendo enforcado pela mãe dele, o outro Josh tá com um martelo pra matar o Dalton. E aí a Elise chega por trás, salva o nosso Josh e com isso salva o Dalton também. E aí dá tudo certo. O Josh fala que quer levar a Elise. Elise fala, não, vocês têm que ir. Eu não posso, mas vocês podem. O Cal também, porque o Cal, apesar de ele estar aqui, ele não tá morto, o coração ainda tá batendo. E aí eles vão procurar a saída, né? As entidades querendo pegar eles. O Dalton aparece, né, pra buscar o pai. E ele marcou o caminho com o telefone sem fio. Que criança inteligente, viu? Não é só dormir que ele sabe. E aí tudo volta, né? O nosso Josh volta, o Dalton volta. O Josh fala pra Renée que era ele que tava tocando o piano.
né, que ele tava tentando avisar ela. Só você consegue tocar tão mal. O Cal vai fazer a mesma coisa que a Elise fez com o Josh quando era criança. Ele vai fazer com o Josh adulto e o Dalton, pra eles esquecerem logo de tudo. Deu tudo certo, deu tudo certo. E aí o Speck e o Tucker vão na casa de um rapaz aí, falam que foram lá pra falar sobre a Ellison. E aí aparece a Wandinha, cara, a Jenna Ortega. E aí ela pergunta: quem é a mulher atrás de vocês? Pessoas atormentadas por... Quem é a mulher? A mulher que está atrás deles. Né, claro que eles não estão vendo, porque foi essa maneira que os roteiristas encontraram de trazer essa personagem de volta, que eles se arrependeram de ter matado. E parece que essa Ellison, ela sofreu um acidente, foi pro hospital e trouxe algumas coisinhas com ela. Meu Deus do céu! E é assim que acaba o filme. Eu achei esse filme um pouquinho melhor que o primeiro. Comparado ao primeiro, esse filme é bem viajado. Porém, eu acho que se for pra viajar, tem que ser no começo mesmo. Eu acho as cenas de terror desse filme melhores que o primeiro. Esse lance do quarteto, né, a Lorraine, o Specs, o Tucker e o Cal irem investigar o passado da entidade, eu também gosto muito. Como eu falei, eu gosto desse lado investigativo, quando tudo se conecta, quando tudo fica redondinho. E esse plot twist viajado aí também é bem bom, né? Mas enfim, eu tô ansioso pra ver aí a história dos próximos filmes. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, né? Vamos continuar essa saga aí que assistiu os 5 filmes antes de sair o 6º, que vai lançar dia 20. E eu espero que dê tudo certo. Então é isso, valeu, falou e até a próxima.